E eu já começo assim, aumento o som, produção! Segundona, gente, por aqui só começando. E aí, me conta, como é que foi o FDS? Curtiu bastante? Descansou? Olha só a importância da gente descansar, não só o corpo, mas a mente também. Antes, vamos para o nosso pensamento do dia. Na escola, você recebe a lição e depois faz a prova. Na vida, não. Primeiro você faz a prova e só depois recebe a lição. Aproveita muito para seguir as nossas redes sociais. Coloca na tela. Olha só, gente, estamos no Facebook, no Twitter, no TikTok, no Instagram e lá pelo X. Inclusive, gente, a cobertura dos stories por lá pelo Instagram tvcidade.ma. Já tá aí na tela, ó, tvcidade.ma. Já segue lá. E no canal do YouTube você vai se inscrever no canal e acompanhar a nossa programação de onde você estiver, tá bom? Já me segue também, Darcy Bezerra _, eu vou amar receber vocês por lá. Manda a sugestão de entrevistados, que eu quero entrevistar de vocês aqui, ó, no palco do Vem Comigo. Olha só, gente, Janeiro Branco é o mês de campanha sobre os cuidados com a saúde mental. Especialistas ressaltam a importância da atenção voltada para crianças e adolescentes. Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que no mundo a depressão entre crianças na faixa dos 6 aos 12 anos saltou de 4,5% para 8%, isso na última década. Quem vai falar mais para a gente sobre este assunto é a psicóloga especialista na infância e na adolescência, Denise Silva, ela que já está aqui conosco. Olá, maravilhosa, boa tarde, muito bem-vinda aqui no Vem Comigo. Cuidado com a saúde mental, ou seja, já começa na infância. Sim, sim. Boa tarde. Sim. Na verdade, assim, a gente tem muito essa ideia do que a infância ela não tem muita importância no que diz respeito à questão da saúde mental. Mas a gente sabe, né, que a saúde mental ela tem essa base na infância. Então, vários transtornos mentais que dá-se início, né, como base na infância. A pessoa acha, só vou procurar, por exemplo, um especialista quando eu tiver com 18, 19 anos, mas não. Os pais precisam estar atentos aos sinais, a esses alertas que as crianças, adolescentes começam a dar aí na infância. Com 5 anos, 4 anos, é possível ter uma depressão, por exemplo, nessa idade? Sim, sim. A depressão ela é uma doença, né? Como todos já sabem, mas sim, crianças também podem ter a depressão, né? Então, a gente, enquanto profissional da área da infância, a gente tem que estar muito atento, né? Os pais, os cuidadores, os responsáveis, para essa questão da saúde mental da criança e do adolescente, né? Acolher essa criança, colocar essa criança disponível para os diálogos, né? Dar espaço para ela, para que assim ela comece a falar sobre suas emoções. Ainda tem muito tabu, assim, dos pais, né? Não, meu filho não tem esse problema mental, não, levar ao psicólogo, ao psiquiatra, tem isso ainda muito dos pais? Sim, ainda existe, mas a gente já está caminhando aí para quebrando nessa barreira. Esses tabus a gente está aí quebrando, mas sim, ainda existem pais que acham, não vou levar no psicólogo porque meu filho não tem problema nenhum, meu filho não tem nenhum transtorno mental. Só que aí a gente sabe que esse acompanhamento, né, para a saúde mental da criança e do adolescente, não é que a criança tem um transtorno mental que a gente precisa levar no profissional, né? A saúde mental, ela começa com a promoção na questão da prevenção em saúde mental, né? Não tem aquele pai que pensa assim, não, meu filho já tem tudo, eu dou tudo para ele, então ele não tem nenhum transtorno, ele não passa por nenhum problema mental. Sim, sim. Existem pais que têm, né, essa ideia, né, esse pensamento de que se ele der tudo para a criança, para o seu filho, a criança não vai desenvolver nenhum comportamento disruptivo, um comportamento disfuncional ou um transtorno, né, um transtorno mental. O que a criança precisa mesmo é a qualidade de tempo que esses pais precisam ter com essa criança, né? Porque criança tem emoções. Sim, nossas emoções elas são inerentes a nós seres humanos, né? Então, as emoções elas precisam ser validadas pelos pais, né, pelos responsáveis, para que assim essa criança ela consiga ter oportunidade de falar o que ela sente, né? Então, alguns pais eles acabam validando essas emoções, como a raiva, o medo, né, a alegria, que são emoções naturais para qualquer indivíduo, né? A criança também tem emoções. Às vezes ela é uma forma de lidar, de tratar a criança
tudo isso pode refletir no futuro Com certeza. dessa criança aí que vai se tornar um adulto, que pode passar por um trauma, uma situação difícil. Vou dar um exemplo por aqui, a timidez, né? Sim. Já vi vários relatos, a criança está ali tomando banho e cantando muito feliz, e brincando e rindo no chuveiro. A gente já imagina aqui quão delicioso deve ser. E o pai, cala a boca, menino, que voz feia. Ou seja, aquela criança já fica receiosa em uma fala em público. Sim. Em uma escola, em uma palestra, porque ela já vai ter em mente que a voz dela não é bonita. Nesse momento, esse exemplo que você acabou de dar, esse pai ele acabou de validar aquilo que a criança está sentindo. Porque era aquele momento que ela está tomando banho, ela está externando a alegria dela, a felicidade dela. Então, quando ele invalida essa criança, ela acaba reprimindo aquela emoção, né? Então, em qualquer outro ambiente que ela vai estar, como você falou, ela vai acabar lembrando daquele momento e vai acabar, né, ficando mais retraída, né? Então, ela vai começando os traumas. Os traumas na infância vai começando mais ou menos a partir desses comportamentos. Então, numa oportunidade, ela pode recusar. Sim, né? sim. Um trabalho na escola, uma apresentação. A gente só está dando um exemplo de tantos outros que podem surgir aí na infância e na adolescência. Outra pergunta aqui, essas crianças e adolescentes precisam, né? Tem gente que acha assim, meu filho e minha filha não precisa de um acompanhamento, mas é essencial, faz toda a diferença. Porque assim, as pessoas acham que ir ao profissional, no caso psicólogo, só se a criança tiver algum transtorno, ou um adolescente, né? Até mesmo um adulto. Mas não, a psicologia, o psicólogo, ele também pode trabalhar com outras áreas, desenvolver potencialidades dessa criança, desse adolescente, né? Situações que um estresse, né, que não é um transtorno. Então, a partir disso também, o profissional ele pode ajudar essa criança, esse adolescente. Então, sim, não que todas as crianças precisam de um profissional, mas se você quiser levá-lo para desenvolver essas habilidades importantes da fase dela, não tem problema nenhum, é muito bem-vindo. A gente já imagina aqui, né? Por exemplo, essa criança ela vai ter um acompanhamento com o profissional, ela pode desenvolver, evoluir, né? Tanto suas em casa, potencialidades. Suas potencialidades, tanto em casa, quanto na escola também. Sim, sim. Na escola ali é o que a gente chama de habilidades sociais, né? A criança está ali interagindo com outras crianças, com outros grupos sociais, né? Interações sociais. Então ali essa criança ela vai estar desenvolvendo essas potencialidades que são importantes para o desenvolvimento dela. Então aí também existe aí o trabalho do psicólogo, né? Para desenvolver essas habilidades socioemocionais e sociais dessa criança. A gente não dialogou muito bem sobre o que eu vou perguntar agora, meio que surgiu, mas que vale muito a pena e é uma dúvida assim, que eu tenho. Por exemplo, quando os pais são separados, e aí? Bom, quando os pais são separados, tem que existir muito esse acolhimento, né? Tanto, claro que existem separações que são bem problemáticas, né? Isso é natural. Mas quando situações como essa, separações bem problemáticas, esse pai e essa mãe ele precisa acolher a criança, né? Porque ela está no meio daquela relação ali. Então, o acolhimento ele é muito importante, porque aí também pode desenvolver um transtorno. Então, ali o acolhimento do pai, o acolhimento da mãe, eles, né, conseguindo passar essa separação de forma saudável e entrando mais uma psicóloga. É importante, Daci, que quando os pais estão separando, é importante que a criança faça um acompanhamento. Uhum. É muito importante. Né? Porque na cabecinha dela vai ficar muito confuso o que está acontecendo, por que meus pais estão separando. E a grande maioria das crianças acham que essa separação está acontecendo por conta dela. Né? É isso, Sim, elas acabam achando que essa separação é em decorrência dela mesma, da criança. E aí a cabecinha fica meio confusa, né? Então, por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de acompanhamento com a criança. É muito importante, muito importante. Aí nesse trabalho de acompanhamento, a criança é orientada como que ela deve conciliar tudo isso, essa separação, e entender que teve o início, teve o meio e teve o fim. Sim, a gente trabalha ali com essa criança, primeiramente com as emoções dela, porque ela está sentindo. Geralmente quando a gente recebe essa criança no consultório, ela está com uma tristeza, uma emoção, né? No caso, a emoção é uma tristeza. A tristeza é uma emoção. Então, a gente vai trabalhar, primeiramente,
esse quadro de emoções dessa criança. Porque com um dos dois ela vai ter que ficar, e um ela vai sentir falta. Sim, às vezes tem partilha, né? Fica um tempo com o pai, 15 dias com a mãe, 15 dias com o pai. E aí como é que essa criança se comporta em cada local, né? Então a gente precisa acolher essa criança. Primeiro a gente vai trabalhar essas emoções com ela, né? Para que essa criança ela não desenvolva comportamentos disfuncionais, como uma depressão, como um transtorno de ansiedade, que é natural, né, da fase de desenvolvimento dela. Ou até não desenvolver naquele período, mas ir se agravando. E ela vai tendo pensamentos diferentes, onde ela vai levar lá para a fase adulta e vai agir de acordo com o que ela viveu no passado. Sim, concordo com a Que são traumas, que pode dizer que são traumas. Sim, são traumas, né? Então por isso que a gente tem que trabalhar essa parte da separação delas. E um ponto importante, quando a criança está no meio desse episódio de separação dos pais, ela vai externalizar alguns comportamentos. Rendimento escolar, né, a qualidade do sono dela, o rendimento do sono dela vai também, né, vai ser reduzido, a alimentação dela, né? Então, assim, o isolamento social dessa criança, né, tudo isso são comportamentos que ela vai externalizar ali no momento da separação dos pais. Já falando sobre esses sinais aí para as crianças que tiveram seus papais, né, separados, quais são esses sinais de alertas para os papais que estão em casa ficarem atentos? Aí quando vê a criança um pouquinho diferente, um pouquinho ali no quarto, no escuro, que não quer sair, principalmente agora no período de férias, que é um período que a criança está ali mais elétrica, ela quer brincar com todo mundo, ela quer rir, ela quer se divertir, aí ela começa a ficar ali presa no escuro, no quarto. É um dos sinais aí onde os pais devem ficar atentos. Quais são esses sinais, Denise? Sim, esses sinais, do exemplo que você acabou de dar, é muito importante que o pai ele abra esse espaço para o diálogo, né? Esse diálogo ele é muito importante para essa criança se sentir acolhida, né? Porque se ela não se sente acolhida, esses comportamentos eles continuarão, né? De isolamento social, não querer sair do quarto, por exemplo, não ter uma vida social, que é muito importante para o desenvolvimento dela, né? A questão da alimentação, voltando, é importante, o sono dela e a rotina também é muito importante, Daci. A criança ela precisa de uma rotina. Então, se essa criança ela não tem uma rotina, isso vai causar problemas também emocionais para ela. Futuros, né? Sim, sim. Tem alguma atividade, por exemplo, para os papais, para as mamães que estão em casa, que já sabem que a sua criança, que seu filho, sua filha está passando por esse processo, né, de ter um cuidado a mais com a saúde mental do filho, da filha, qual seria uma atividade essencial agora para os pais fazer com as crianças? Teria essa atividade? Não especificamente uma atividade só, mas importante que eles tenham uma qualidade de tempo. Qualidade, não a quantidade, mas a qualidade de tempo com essa criança. Com as brincadeiras, né? Ali, convidá-los para uma atividade culinária, fazer uma leitura com a criança. Assim, telas longe, né? Reduzir as telas. Isso. Fazer uma leitura com ela, brincar com ela, ter tempo de qualidade mesmo, né? Para que essa criança ela se sinta pertencente naquele lar. Se for para desacelerar, fazer aquela meditação, o ato da gratidão. Sim, é importante. Você pode fazer um caderninho, né? Construir um caderninho da gratidão, lá você pode colocar ali todos os dias, né? O que essa criança ela está aprendendo durante as férias. Esse processo aí da construção, né, da criança aprender a se desenvolver sobre a gratidão também é muito importante, né, para que a gente tenha um adulto também que consiga agradecer sobre aquilo que ele vai, né, ganhando, né, durante o seu desenvolvimento enquanto humano, né? Então, vale aí essas dicas para os papais que estão acompanhando, as mamães também. Todo cuidado ainda é pouco, aproveita esse momento aí de férias para abraçar o seu filho, sua filha, para derramar, eu falo, não é nem desejar, é derramar coisas boas, que a palavra tem poder. Meu filho, você é lindo, você é linda, você é maravilhosa. Construir a autoestima dessa criança. Construir a autoestima da criança, que faz toda a diferença, né, Sim, Denise? sim. E assim, um alerta mesmo, Daci, é que a saúde mental da criança e do adolescente, ela é importante. Qual o Instagram, Denise? Psi Denise Silva. Coloca o Instagram da Denise na tela.
Olha só, para quem tiver dúvida, pode entrar em contato com a psicóloga Denise Silva, que ela vai estar lá orientando nas redes sociais. Denise, passou voando, viu? Eu te disse que ia ser rápido. Foi super rápido, Denise. Muito obrigada. Eu queria ler essa mensagem, gente. Olha só. Investir em saúde mental das crianças e adolescentes é investir em adultos fortes e saudáveis emocionalmente. O Vem Comigo vai ficando por aqui. Eu te aguardo amanhã, no mesmo horário. Beijo, beijo.